Irmãos, Êxodo 33, a partir do versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Conheço-te pelo teu nome. Irmãos, nós, nesse ano de 2026, nós já somos e seremos mais ainda conhecido no céu. O meu nome e o teu nome está sendo dia após dia confirmado no céu. Jesus disse assim para nós: ó igreja, se alegre, não porque você pode expulsar demônio ou curar os enfermos. Se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Quantos podem se alegrar nessa noite e dizer: graças a Deus, o meu nome está escrito no livro da vida? E ele ainda diz mais, e ele disse: e achastes graça aos meus olhos. Porque é isso que a palavra de Deus, irmãos, ela diz ao nosso respeito: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E diz mais ainda: aonde abundou o pecado, houve uma superabundante graça de Deus. Ano de 2026, nós teremos o nosso nome conhecido no céu, e teremos graça abundante e vida abundante para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo na terra. Quantos podem receber? Receber, diga amém. O nome conhecido no céu e graça superabundante para viver na terra. E o texto ainda continua, irmãos: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Amados, essa oração e esse diálogo entre Moisés e o Senhor, ele é bastante revelador, porque aqui nesse texto, irmãos, Moisés, ele vai falando com Deus, e ele vai demonstrando para Deus a necessidade que ele tem de ter a presença de Deus, e ele vai falando com o Senhor que não somente ele, mas também que o povo dele, da mesma forma, precisa ter a presença de Deus. Então eles vão conversando aqui, e Moisés vai fazendo essa oração, e Moisés vai mostrando para Deus o quanto ele se importa de ter a palavra de Deus, ter a presença de Deus, primeiramente ele como líder do povo, como líder da nação, e depois sobre o povo dele, sobre a nação que Deus confiou para ele apacentar e liderar. Então ele faz essa oração e conversa com o Senhor, abordando essa questão tão primordial que é a presença de Deus na vida do crente. E esse ano de 2026, aqui nós estamos debaixo dessa palavra, será um ano, irmãos, onde nós realmente estaremos sendo desafiados a carregar a presença de Deus. Eu quero falar algo para você essa noite: é possível a gente condensar a presença de Deus dentro desse ambiente, é possível a gente fazer com que esse ambiente aqui se torne um receptáculo da presença de Deus, e não apenas esse local físico. Eu estou falando do local físico mesmo, do aspecto
aspecto físico da igreja. É possível nós canalizarmos a presença de Deus para esse salão e ela ficar retida, ela ficar condensada nesse lugar. E também é possível nós termos a presença de Deus pairando em nós, energizando nossas vidas e fazendo com que cada um de nós sejamos carregadores da presença de Deus, carregadores da unção de Deus, carregadores da palavra de Deus, carregadores de tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus tem. Amém, igreja? É possível nós temos a presença de Deus no aspecto físico, e é possível nós termos a presença de Deus em nossas vidas individuais. Esse é o ano que nós temos sido e estamos sendo desafiados a carregar a presença de Deus. Olha, irmãos, no ano 2000, Deus lançou um desafio para mim e eu consegui responder. Foi para mim, tá bom, irmãos? E eu consegui responder. Então eu fiz 7 noites no monte. Eu vou fazer algumas ilustrações. Presta atenção. E aí eu fiz 7 noites no monte. Eu e mais 2 irmãos. A gente subia meia-noite a gente já estava lá em cima orando. A gente subiu meia-noite e desceu 3 horas da manhã. Foram 7 noites. No final da última noite, irmãos, eu tive uma série de visões. E Deus me deu várias visões, muito maravilhoso. E o Senhor falou comigo naquela última noite: eu quero que você vá para a igreja, e eu quero que você comece um turno de oração na igreja. E aí, irmãos, debaixo daquela instrução, quando foi na outra semana, eu e esses 2 irmãos, a gente começou a orar na igreja de 11 à meia-noite. A gente orava de 11 à meia-noite. E aí o Senhor foi acrescentando pessoas para orar conosco. E aí nós tínhamos já um grupo de 20 pessoas. Essas 20 pessoas, elas faziam parte ali, elas estavam comigo, nós estávamos juntos ali dentro da igreja orando em Braslândia. E havia outros que iam esporadicamente. Às vezes tinha 50 pessoas orando dentro da igreja de 11 à meia-noite. Então eu tinha esse grupo que tinha uma média de 20 pessoas que orava comigo. Teve uma noite, irmãos, que nós estávamos em cima do altar, louvando, adorando e orando a Deus. Daí a pouco, irmãos, 3 irmãos chegaram. E nós já estávamos dentro da igreja orando. Quando aqueles irmãos entraram pelas portas do salão, aqueles irmãos, eles saíram tropicando pelas cadeiras, irmãos. Saíram tropeçando pelas cadeiras e rindo. E quando eles chegaram lá onde nós estávamos, eles vieram como se eles estivessem cambaleando. Eles vieram como se eles estivessem bêbados. E eles chegaram até lá aonde nós estávamos em cima do altar orando, irmão. E eles chegaram lá e rindo, que quem olhasse assim pensava que estava embriagado. Teve uma outra noite, irmãos, e nós estávamos orando. Só que dessa vez a gente estava orando numa salinha. E isso foi no mês de agosto, ou foi no mês de outubro. Foi mais ou menos no meio do ano. A gente já tinha mais ou menos de 6 a 7 a 8 meses que a gente estava orando de 11 à meia-noite dentro da igreja. E nessa noite que a gente estava orando dentro da salinha, era mais ou menos, eu não sei bem, eu não lembro bem se era no mês de agosto ou se era no mês de julho. Quando nós estávamos ali orando, eu com esse grupo de 20 irmãos, daí a pouco, irmãos, a gente escuta um trovão. Por cima de nós, uns 3 trovão um atrás do outro. Daí a pouco, irmãos, nós começamos a ouvir como que se houvesse carruagens correndo por cima do lugar lá onde que a gente estava orando nessa salinha. E a gente ouvia aquelas carruagens correndo por cima de nós. Quando eu vi aqueles trovão lá, irmãos, e a carruagem que corria sobre nós, eu já caí no chão, porque todos nós, os 20, irmãos, 20 pessoas, todos tiveram a mesma experiência.
E ali não adianta dizer que era uma experiência coletiva, que fosse qualquer coisa, que fosse uma experiência religiosa coletiva, não. Era algo espiritual, era algo tremendo, era algo sobrenatural. É uma manifestação divina, irmãos, aonde o espiritual, ele se adentra, ele atravessa, ele entra no mundo físico, ele entra no aspecto físico. Irmãos, quando a gente ouviu aquela coisa, nós todos caímos no chão e eu já comecei a falar: pede perdão a Deus, irmão. Pede perdão a Deus, irmão. Pede perdão a Deus. E só via irmãos pedindo perdão a Deus. Como é que não pede perdão a Deus, irmãos? E os irmãos tudo pedindo perdão a Deus. E os irmãos gritando, dizendo: me perdoa, Deus, me perdoa. E eu falando: irmão, se tem alguma coisa para se acertar com o Senhor, e se acerta logo, meu filho. Que agora nós estamos em lugar santo, nós estamos pisando em terra santa, porque Ele veio. Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio. Eu falei: irmão, pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus, irmão. Numa outra noite, irmão, a gente estava dentro da igreja orando. Aí eu estava lá no fundo da igreja. Aí eu olhei lá para cima do altar, Washington. Irmãos, quando eu olhei em cima do altar, que eu estava lá no fundo da igreja orando, aí eu vi um homem, todo de branco, cabeça de águia e vermelha. E naquela noite, Ricardo, eu não abri a porta lateral, só estava só aquela lá do canto. E eu lá no fundo da igreja, eu falei: não dá tempo, entre eu chegar lá e ele chegar lá, ele vai chegar primeiro. Tem jeito não, tem jeito não. E aí, eu tive uma visão com aquele ser. Aí no dia que eu estava compartilhando essa experiência com o irmão, aí o irmão chegou lá e falou bem assim: ó, Washington, e aí, pastor, tu não teve coragem de ir lá não? Eu falei: irmão, eu não estava conseguindo ver. Como é que você quer que eu vou lá? Como é que você quer que eu vou lá? Só de ver dá medo. Só de ver dá medo. E aí, irmãos, passou um pouquinho e desapareceu. Sabe, irmãos, essas manifestações é o que a gente vai ler ali. A gente ainda vai ler ali. É Deus falando: olha, eu estou no meio de vocês. Eu estou com vocês, eu estou ouvindo as orações de vocês, eu estou no meio de vocês. De uma vez, irmãos, a gente estava na igreja, e daí a pouco, irmãos, uma irmã, ela foi tomada, e ela começou a correr, irmãos. Quem olhasse assim achava que estava doida, ficou doida. E aí começou a correr em volta da igreja, correndo 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 em volta da igreja. Aí ela está ali correndo em volta da igreja, irmãos, e num determinado momento, amados, ela vai subir lá para o altar, para ir lá nos pastores. E quando ela vai, amados, para subir, para ir lá nos pastores, que ela foi subindo nos degraus do altar, quando ela toca no último degrau, irmãos, ela vai e tropeça no degrau, e aí ela começa como se fosse cair. Irmãos, quando ela vai ali, parecendo que vai cair, aí o pastor Nildo foi querer segurar ela assim, para não deixar ele cair. Quando ele encostou nela, irmãos, do mesmo jeito que ele encostou nela, ele voou para trás. Eu vi tudo aquilo ali, eu falei: meu Deus. Era como se ele tivesse levado um choque. E ele tocou nela para não deixar ela cair no chão, na mesma proporção que ele tocou nela, ele já foi projetado para trás. E aí ela chegou lá nos pastores lá, e ela falou a palavra que Deus mandou dar, irmãos.
E a palavra que Deus havia dado naquela noite, irmãos, é que o Senhor estava em nosso meio, passando em revista os seus exércitos e as suas tropas, e que os pastores estavam sendo armados, os pastores estavam sendo revestidos, os pastores estavam sendo equipados, e que era para os pastores levantarem as mãos em direção à igreja, que a igreja estava sendo revestida, a igreja estava sendo equipada, a igreja estava sendo capacitada para realizar a obra de Deus. Teve uma outra noite, não foi uma noite, foi uma vez no encontro com Deus, irmãos. Eu estava no encontro com Deus, e tinha um irmãozinho, tanta fome, fome de Deus, sede de Deus, fome, sede. Desde o primeiro dia daquele encontro com Deus, irmãos, aquele irmão se abriu para Deus. Sabe, irmão, talvez você está aqui nessa noite, você entrou no espaço, entrou no lugar, mas você não entrou no culto. Você está sentado na cadeira aí, mas você não entrou no culto, porque não há fome, porque não há sede. Quando há fome, quando há sede, quando há desespero, nós nos deparamos com manifestações gloriosas, poderosas, sobrenaturais da parte dele, em nosso meio e em nossas vidas. E aquele irmãozinho, desde o primeiro dia até o último dia, no domingo, ele se entregou, ele se derramou, ele se deixou ser achado pelo Senhor naquele lugar. E teve um dia no domingo, irmãos, que aquele irmão vinha descendo, dançando e celebrando, e ele veio na minha direção, amados. E quando aquele irmão, ele colocou a mão em mim, irmãos, que ele veio todo feliz para me abraçar, que ele tocou em mim, irmãos, as minhas pernas já relaxaram na hora. Quando eu vi, eu estava no chão. Quantas vezes a gente viu o Benny ministrando, né, Ricardo? E a gente ficava numa divergência, não, isso existe, não existe, não. Esse negócio de cair no chão não é de Deus, não. Esse negócio de cair no chão é do diabo. Esse negócio de a gente orar pelos crentes, os crentes caem no chão, é pelo diabo. Aí fica numa divergência teológica. É de Deus, é do diabo. É de Deus, é do diabo. Se cair para frente, é do diabo, e se cai para trás, é de Deus. Aí fica numa divergência teológica, se é ou se não é. E Deus me permitiu, irmãos, através da vida daquele irmão, Ricardo, confirmar que de fato existe, irmão, quando alguém está energizado, quando alguém está carregado da presença de Deus, e ele toca em alguém, amado, essa pessoa, ela às vezes, ela perde o controle das pernas, perde o controle do corpo, perde o controle de toda a sua estrutura, porque é Deus nela. O que eu estou falando com essas ilustrações, irmãos, é que é possível nós termos a presença de Deus aqui nesse lugar, e é possível nós termos a presença de Deus em nossas vidas, numa dimensão maior ainda do que nós já temos experimentado. E nesse ano de 2026, o Senhor está nos desafiando para nós experimentarmos e desfrutarmos de um nível da presença dele em nosso meio cada vez maior. Amém, amados? Então no versículo 14, ele disse assim para Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Olá, irmãos, olha lá o finalzinho da frase. E eu te darei o descanso. Eu te darei descanso. Observa o final da frase: eu te darei descanso. Eu, Senhor, eu, Yahvé, eu vou te dar descanso. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com respeito, irmãos, da presença de Deus sobre a vida de uma pessoa, uma das primeiras coisas que eu fui aprendendo a respeito da presença, é que a presença de Deus, ela evita o esgotamento. A presença de Deus em nossas vidas, ela nos ajuda contra o
esgotamento. A presença de Deus em nossas vidas, ela nos ajuda contra o esgotamento espiritual, ela nos ajuda contra o esgotamento mental, ela nos ajuda contra o esgotamento emocional e ela nos ajuda contra o esgotamento físico. Quando a presença de Deus vem e Ele toca as nossas vidas e Ele enche as nossas vidas, toda aquela canseira, todo aquele enfado, ele é descarregado de nós, ele é quebrado de sobre nós, porque o alívio, o refrigério acompanha a presença de Deus. Então este ano de 2026, procure carregar a presença de Deus com você, para que você possa, mesmo que haja lutas, mesmo que haja desafios, mesmo que haja situações adversas, você se mantenha debaixo de um estado mental, espiritual, emocional e físico, carregado de um refrigério, carregado de uma paz, carregado de uma alegria, carregada de um amor, carregado de uma beleza que somente Deus pode fazer e realizar na vida de alguém. E as pessoas lá no seu local de serviço vai procurar: o que é que você tem que eu não tenho? O que é que você tem que eu não tenho? Você tem algo que eu não tenho, você carrega algo que eu não tenho. Vem cá, irmão Chico, tu já está quebrantado mesmo. Vem cá, meu irmão Chico. Vem cá, meu querido. Me ajuda, Ricardo, é para ministrar a vida dele. Então Jesus disse em Mateus 11:28, irmãos: vinde a mim vós que estáis cansados, vinde a mim vós que estáis cansados, vinde a mim vós que estáis cansados, venha para mim você que está cansado, e eu te aliviarei. Vinde a mim vós que estáis cansado, e eu te aliviarei. Venha para mim que eu te aliviarei. Vinde a mim vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Eu te darei descanso, eu te 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 aliviarei. Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. E acharei descanso para as vossas almas. Acharei descanso para as vossas almas. Acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora o mais bonito, irmãos, é os versículos que antecedem Mateus 11:28. No versículo 25, irmãos, Jesus faz uma oração
E olha que coisa extraordinária. Ele fala bem assim, ó, pastor Washington: Pai, graças te dou, porque tu escondestes estas coisas aos sábios, aos entendidos, aos arrogantes, aos soberbos, aos orgulhosos, aos duros de coração, aos incrédulos, aos que estão cheios de dúvida, e as revelastes aos pequeninos. Quem se humilha, quem se abaixa, quem se derrama, quem se entrega, quem se consagra, quem se devolve, quem se dá para Deus. Ele disse assim, irmãos, ó, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem Ele quer revelar. Que o Senhor possa vir para esse ano de 2026 na tua vida e se revelar para você. Que você possa ter revelações da parte do Pai para a tua vida pessoal, tua vida ministerial, tua vida escolar, teus projetos pessoais, profissional, todas as áreas de relacionamento. Você receba de Deus, não do advogado, não do médico, de Deus. Deus vai dar uma palavra para você. É Ele que vai falar, é Ele que vai dar, é Ele que vai se direcionar a você. Pode haver até uma opinião médica, uma opinião jurídica, mas a palavra final vai ser dele. E nesse ano de 2026 Ele vai dar uma palavra para você que vai te nortear, vai te direcionar, vai te instruir, porque esse é o nosso Deus. É um Deus pessoal, é um Deus que se revela, é um Deus que se deixa achar por aqueles que o amam, por aqueles que o buscam, por aqueles que estão desesperados por Ele, irmãos. E no versículo 16, irmãos, pois, como há de saber que achamos graça aos teus olhos e do povo? Irmãos, está aqui atrás de mim. Observa a pergunta e observa a resposta, igreja. Esse texto ele é muito rico, irmãos. Rico, rico, rico. Mas eu só vou abordar o que o Espírito de Deus me direcionou para comentar e falar. Só vou abordar o que Ele me autorizou a falar. Olha a pergunta que ele responde com a outra pergunta, que a resposta se encontra dentro da pergunta. Ele está falando, irmãos, como é que a gente vai saber que nós temos achado graça aos teus olhos, Senhor nosso Deus? Como eu vou saber, Senhor meu Deus, que eu tenho achado graça de Ti? E aí, amados, com uma pergunta ele responde fazendo outra pergunta. Aí ele fala bem assim, ó, pastor Ricardo: não é porventura em andares conosco? Oh, meu Deus, como eu sei que eu achei graça diante dos teus olhos? E ele mesmo com a pergunta, com a outra pergunta, ele já responde. Aí ele fala, irmãos, aí ele já fala bem assim, ó, Luciano: não é porque o Senhor anda conosco. Como a gente pode saber, Senhor, que a gente tem achado graça aos olhos do Senhor? E a resposta é, irmãos, é porque a gente tem recebido da presença dEle. E ele fala, irmãos,
Olha lá, pessoal, ó, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os demais povos da terra. Isso é o conceito de igreja, irmãos. Isso aqui é o conceito de igreja no Novo Testamento. Esse capítulo 33 de Êxodo, irmãos, é o evangelho encoberto. Tudo que está acontecendo aqui em Êxodo 33 progressivamente vai se desenrolar no Novo Testamento. Aí ele está falando, sabe, Senhor, a diferença entre nós e aquele que está lá no bar, aquele que está na porta da distribuidora, Senhor, aquele que está na boate, aquele que está lá na porta do traficante, aquele que está envolvido em coisa errada. Qual é a diferença dele para nós? É a mesma pergunta, irmãos. Essa mesma pergunta, ela acontece naquela situação de Sansão e Dalila, que Sansão ficou brincando com o pecado, brincando, irmãos, brincando com o pecado. Vocês veem em Tiago no capítulo 4, lá fala bem assim, ó, não fica brincando com o pecado não, porque o Espírito Santo que habita em você, ele tem ciúme de você. Não fica brincando com o pecado não. O Espírito Santo que está em você, que te ama tanto, ama tanto, ama tanto, ama tanto. Ele tem ciúme de você. O Espírito Santo tem ciúme de você quando você fica flertando, quando fica adulterando com o pecado, com o mundo. E aí, irmãos, ele revela o segredo para ela. E ele fala para ela, olha, nunca navalha, ou seja, irmãos, nunca uma tesoura tocou meu cabelo, de forma que o segredo da minha força é o meu cabelo. Se o meu cabelo, presta atenção, irmãos, se o meu cabelo for cortado, eu vou ser como qualquer um homem, vou ser como qualquer outro homem. Ou seja, irmãos, se eu perder a presença de Deus, eu e você, nós seremos como qualquer outro homem. E o mesmo acontece em Atos, no capítulo 10, irmãos. Jesus se manifesta para o apóstolo Pedro através de uma visão. E Jesus começa a mostrar o plano dele, que não era apenas para os judeus, não incluía apenas os judeus, mas incluía também as outras nações da terra. E aí, amado, Jesus começa a conversar com ele lá, através de uma visão, que é uma das maneiras que Deus tem para falar conosco, irmãos, mas isso aí já é uma outra mensagem. Aí, o que acontece, irmãos? Pedro fala bem assim, porque Jesus fala para ele, Pedro, levanta, mata e come. Jesus falando com ele em visão. Aí ele fala bem assim, ó, eu nunca toquei em coisa comum ou impura. E aí Jesus fala para ele, Pedro, não torne comum aquilo que Deus separou. Isso é um princípio, irmãos. Não toque, não faça, não torne a sua vida uma vida comum, porque você foi chamado, porque você foi separado. Você é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus, para carregar a presença. Esse ano o ministério de louvor, vocês são chamados para carregar a unção e a presença de Deus no período de louvor, numa dimensão maior ainda. Então busque a Deus, meu irmão, no dia que você for dirigir o louvor, busque ao Senhor. Se tem orado 1 hora, ore 2 esse ano. Busque um pouquinho a mais, vai um pouquinho a mais, saia do comum, saia do natural, vá um pouquinho a mais, entre um pouquinho a mais, porque Deus também vai dar mais. Quantos querem mais? Diga amém. Abaixa a tua cabeça, querido Senhor. Que a doce presença do Senhor
esteja nos cultos e nas reuniões da comunidade do céu, ó Deus. Cada período, cada fase do culto, da reunião, início, meio e fim da reunião, ó Deus, no período de louvor, o período das ofertas, o período da palavra, o período com as crianças, Senhor. Ó Deus, caminha, passeia, anda entre nós, anda entre nós, anda entre nós, anda entre nós. Tu és bem-vindo, Senhor, tu és bem-vindo. E cada período do culto e da reunião, ó Deus, ao longo desse ano de 2026, ó Deus, tu nos escolhestes para se fazer chegar a ti, de Carabachai, de Quemenerras. Quem é Deus tão grande como tu és, Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que nos toma na palma das tuas mãos e nos chama de filho, que nos carrega em teus braços como a mãe carrega o seu filho. Ó Senhor, dispensa sobre nós a tua presença, Senhor. Ó Senhor, dispensa sobre o teu povo a tua presença, que nós possamos carregar a tua presença, que depois desses 7 primeiros dias, Senhor, do ano que está sendo consagrados ao Senhor, nos chama mais para perto de ti, Senhor. Espírito Santo, nos ajude a se inclinar para ti, se inclinar para a palavra. Senhor, haja uma manifestação doce, gloriosa e amorosa, Senhor, do Senhor nos cultos e nas reuniões. Haja uma presença doce, maravilhosa, gloriosa, individualmente, local de serviço, na rua, Deus, nos afazeres domésticos, nas atividades do dia a dia, Senhor. Ó Deus, que o teu povo carregue essa presença contigo, que essa presença esteja com cada um deles. Jesus falou isso: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que eles possam, Senhor, levar essa presença.